Vamos lá, pessoal. A gente tem uma partitura aqui que eu queria mostrar pra vocês antes todas as páginas, né? Aqui ela tá um pouquinho menor, mas é só que eu coloquei aqui no meu aplicativo pra mostrar pra vocês, né? Mas as páginas são todas do mesmo tamanho, tá? Essa partitura, gente, ela foi feita no dórico, né? Você pode perceber que tem coisas muito boas nelas, né? Que a gente tem aqui os espaçamentos aqui das margens, eles estão corretos, né? Você tem um bom espaçamento aqui, você tem um bom espaçamento aqui. Essas coisas são muito importantes quando você vai editar uma partitura. A gente vê que os espaçamentos horizontais, eles estão muito bons, né? Eu já fiz vários vídeos sobre espaçamento horizontal para vocês, tá? É legal porque o dórico, ele se baseia no livro Behind Bars, da Elaine Good, e a gente pode ver que a partitura tá muito boa de ler, tá muito gostosa de ler. O que eu quero falar nesse vídeo aqui é sobre um outro assunto, um assunto chamado, vocês já vão ver aqui, folhas de estilo, que é uma coisa que muitos editores de partitura iniciantes não sabem nem do que se trata, tá bom? É basicamente o seguinte, cada um desses textos, vou até colocar uma outra cor pra mostrar pra vocês aqui, deixa eu colocar um laranja aqui, vai, um laranjão assim, ó. Cada texto desses, olha, esse texto, cada um desses textos, eles são um objeto dinâmico, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você escreve uma coisa assim, com um certo estilo, né, usando um certo tipo de folha de estilo, em inglês, chamado house style, vocês vão poder encontrar isso na internet também, né? Quer dizer que o software de notação musical, ele vai entender o que esse texto ele tem que fazer. Ele vai entender que quando tá escrito acelerando aqui, ele vai acelerar a partitura. Ele entende que quando tá escrito molto crescendo aqui, ele vai crescer, né? Então, o nosso playback, ele vai fazer um crescendo. Aqui ele vai entender que é tempo primo, tá? E o que eu quero dizer pra vocês aqui? Que essas coisas todas que estão aqui, né, que a gente vê, as folhas de estilo que ele colocou aqui, a pessoa que fez essa partitura, né, é que ele usou as folhas de estilo erradas. Porque cada folha de estilo não é apenas o estilo da fonte. Vou colocar um vermelhão aqui. Não é apenas sobre o estilo da fonte. Porque mudar apenas o estilo da fonte não muda o esqueleto do arquivo de partitura. Tá? E ele não vai entender que é uma folha de estilo se você fizer dessa maneira. Então, a gente tem que entender o que são essas folhas de estilo. Então, para começar, a gente tem aqui uma folha de estilo chamada tempo text, que em português não é texto de tempo, tá? Isso aqui é um falso cognato, é um texto de andamento. Então, isso é um tempo text, isso é um tempo text, isso é um tempo text. O que mais? Vamos ver aqui. Isso é um tempo text. Aqui a gente vai encontrar talvez outros, né? Aqui, ó, acelerando é um tempo text, animato é um tempo text, doppio movimento é um tempo text. A gente tem que saber essas coisas, né? Tempo primo é um tempo text. Deixa eu fazer certinho aqui, né? Aí você vai ter uma outra coisa chamada texto de expressão. Opa, peraí, apertei errado aqui. Que é o expression text, que é uma outra folha de estilo. Então, você vai ter essa aqui, que é o molto crescendo. Esse aqui é um expression text. Aqui eu esqueci de marcar também, né? Peraí. Esse aqui é um tempo text também, né? Ó. Peraí. Você tem isso daqui, ligeiro, crescendo pouco a pouco, e assim por diante, tá? Eu não vou fazer todos aqui pra não ficar muito longo. Mas, basicamente, a gente tem que entender que cada uma dessas folhas de estilo, elas têm um estilo. Ou seja, o tempo text, ele tem que ser sempre em negrito, assim, uma fonte que é regular, né? No caso, negrito, regular negrito, né? No caso, quero dizer, sem ser em itálico. A expression text, ela tem que estar em itálico. Então, a gente percebe, ó, que aqui ele tá errado, né? Isso aqui, olha, é o verde, né? Que eu selecionei aqui. Isso aqui, ele tá errado, porque ele tem que estar em itálico, entendeu? Porque todos os expression text, eles têm que estar em itálico. Então, você vai ter, por exemplo, é que aqui eu não tô encontrando, ó, isso daqui também tem que estar em itálico.
Por exemplo, você tem, quando você volta para arco, deixa eu ver se tem algum aqui, né? A gente tinha visto uma coisa de, acho que era uníssono, deixa eu ver aqui. Esse daqui também, que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, né? Mas você tem divise e unite, né? Só que a pessoa que fez a cópia, ela não criou isso da cabeça dela. Isso estava na partitura original, né? Eu até perguntei porque eu realmente nunca tinha visto. Aqui no caso, isso não é um expression text, tá? Outras coisas que não são expression text, você vai ter, né, que são technique text. Você tem arco, isso aqui, né? Vou colocar aqui, technique text, arco, pizzicato, sordina. São textos de técnica. Esses aqui, eles são regular, tá? Regular, ou seja, eles não são em itálico. Então, se você vir pizzicato em itálico, é que tá errado, entendeu? Então, esse foi o erro principal que eu vi nessa partitura. Porque o nosso... Aqui, ó, uníssono, tá vendo? Isso daqui é texto de técnica também. É technique text. Então, você tem que entender que você tem diversos tipos de folhas de estilo e que o software, ele vai entender isso daqui como um tempo text. Ele vai entender isso daqui como um expression text. E aqui como um tempo text também, e assim por diante. E ele vai executar as coisas que tem que ser executadas por meio do software de notação musical. Isso daqui não é pra ser, é uma tela em branco que eu vou fazer um desenhinho de notinha musical. Não. A nota, isso daqui é uma informação que o software de notação musical ele consegue ler. Assim como isso daqui é uma informação que o software de notação musical ele consegue ler, tá? Inclusive aqui ele tem um erro, né? Eu não sei no dórico como que você faz, mas esses pontinhos aqui, eles estão errados. O ideal seria você usar aquele que você vai até onde termina aqui, né? Então você faz aqueles em cima, assim, que é mais ou menos similar a esses aqui que a gente tá vendo no símbolo de oitava, só que eles são um pouco mais espaçados. Tá? Então, eu vejo que o principal erro dessa partitura é justamente a questão das folhas de estilo. Você não pode ser um copista profissional se você não entende folhas de estilo, tá? Então, isso daqui são apenas... Opa, peraí, errei aqui. Isso daqui são apenas duas, né? Isso aqui e technique text. Mas você tem muitas folhas de estilo que você tem que dominar, você tem que entender. Para isso, eu recomendo que você use o livro Behind Bars, para você entender como que as folhas de estilo são usadas, até para você facilitar a sua edição lá na frente, porque se você tem que editar uma coisa muito complexa, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e você quer, por exemplo, mudar todos os textos de expression text, todos os estilos expression text, você muda em apenas um lugar e não na partitura inteira. Isso vale também para as outras folhas de estilo, tá bom? Então é isso.